Inclusive, hoje de manhã a gente já divulgou números dessa pesquisa que foi divulgada hoje cedo, comentou um pouquinho também sobre esses números. Pesquisa encomendada pelo Grupo Maringá de Comunicação, o GMC, Marcos. Isso, Juliano. A Rádio Jornal, que é a Rádio CBN aqui de Maringá, que pertence ao Grupo Maringaense de Comunicação. Abraço para o Alexandre Barros, para toda a direção lá do grupo. Eles encomendaram essa pesquisa junto ao Paraná Pesquisas, o Instituto Paraná Pesquisas, que mostra, portanto, o cenário hoje, como está o cenário na disputa para a Prefeitura de Maringá. A gente vai começar a mostrar as informações. A primeira informação que você vai ver com a gente aqui é a respeito dos dados técnicos da pesquisa. Isso é importante, tá? Por exemplo, Instituto Paraná Pesquisas, a contratante é a Rádio Jornal, que é a Rádio CBN aqui da cidade de Maringá. 710 eleitores foram entrevistados do dia 15 até o dia... Tá aqui 15 é 18. É um erro ali, mas foi até ontem. A pesquisa foi realizada até ontem. O grau de confiança, segundo a pesquisa, de 95%, e a margem de erro é de 3,8%, 3,8 pontos percentuais para mais ou para menos. Essa pesquisa está registrada junto ao TSE com o número PR 02892/2024. Essa é uma exigência da lei, a gente precisa passar o número do registro. A gente vai analisar aqui o seguinte, os números divulgados hoje pela manhã, eles apontam dois cenários, Juliano. A pesquisa espontânea. O que é a pesquisa espontânea? O entrevistador chega e fala assim, em quem você vai votar para prefeito em Maringá? A pessoa fala, mas quais são os candidatos? Não, antes de eu falar os candidatos. Em quem você vai falar? O que está no seu coração? O que você vai votar aí? Aí a pessoa fala, e o resultado foi esse aqui, ó. O primeiro resultado da pesquisa espontânea, tá? Silvio Barros lidera com 25,6% das intenções de votos nesta pesquisa espontânea, 25,6%. O segundo é Edson Escabora, 4,6%, 4,6% das intenções de voto. Perceba que nessa pesquisa aparece Ulisses Maia, que ele não pode ser candidato, porque ele já está no segundo mandato. Mas como é uma pesquisa espontânea, o entrevistador, ele anota ali o que a pessoa respondeu. E 2,7% dos entrevistados, 2,7% dos entrevistados, diz que votaria no Ulisses, desconhecendo essa informação de que ele poderia ser candidato. Mas, mesmo assim, ele figurou como 2,7%, inclusive à frente do Humberto Henrique, que é do PT, com 1,8%, e o Evandro Oliveira, que é o Evandro da Unifama, que é do PSDB, 0,6%. Não sabe ou não respondeu, 55,9% da pesquisa. Ninguém ou nulo, 7,9%. Outros nomes, 0,8%. Essa pesquisa é espontânea. Perceba, Juliano, na espontânea, que a maior parte das pessoas ainda não definiram o voto na espontânea. Por quê? Porque a pessoa não está muito ligada nem em quem são os candidatos. Tem uns que estão desligados, muitos, aliás. Porque a campanha, ela já começou sexta-feira, ou melhor, ela só começou na sexta-feira. Para nós que noticiamos, que estamos acompanhando, né, o dia a dia e tal, das eleições, enfim, dos bastidores da política, nós sabemos que eles já estão em campanha já há um bom tempo. Tem muitas pessoas que estão alheias a isso aí. Tem muitas pessoas que não estão muito aí para essa questão da eleição. Não querem saber muito de eleição. A pessoa deixa para se preocupar lá na frente, próximo às eleições. Então, esse percentual de 55,9% que nós estamos vendo aí reflete isso na espontânea. Só que daí tem a outra pesquisa, que é a estimulada. Na estimulada, o pesquisador diz o seguinte, olha, só tem 5 candidatos. E esses são os nomes. Com esses nomes, em quem você votaria? E aí a gente percebe que as pessoas já têm sim uma definição de voto. Na estimulada, o Silvio aparece na liderança também com 57% dos votos. Então essa aí é a disputa, vamos dizer assim, mais próxima do real, Juliano. Por quê? Porque são 5 candidatos que estão na disputa. São 5 candidatos, a pessoa que fez a pergunta, ela informou o nome dos candidatos, que são os candidatos que vão estar na urna ali. Em quem você vai votar? 57% diz que votaria hoje em Silvio Barros, do Progressistas, com 57%, portanto. Edson Escabora, que é o atual vice-prefeito, disputa pelo PSD,
15,4%. O Humberto Henrique, que é o candidato do PT, tem 7%. O Evandro da Unifama, 3,8%. E o pastor José Santos, 1%. Perceba que agora baixou. Ó. Não sabe ou não respondeu, que era 55 na outra, caiu para 6, com o nome dos candidatos. A pessoa não está ligada quem são os candidatos. Só que quando informam quem são, ela já define, porque a gente vê que tem 6% que não respondeu ou não sabe ainda. E não votaria em nenhum, ou votaria em branco ou nulo, 8,9% dos entrevistados. E agora os eleitores devem começar a se inteirar dos números dos seus candidatos, né? Isso. Eles já, então desses é tal, então tal eu vou descobrir qual que é o número dele para votar nele. Mas com esses números, em comparação com aquela pesquisa que tinha sido realizada em março, foi isso? Foi março. Março, né? Março. O Silvio, comparando essa pesquisa com a outra, o Silvio Barros teria aumentado o seu percentual de voto. Isso. Seria um reflexo da desistência do Homero Marques e do Carmo, mais do Homero do que do Carmo? Pode ser, ele pode ter pego esses votos, vamos dizer assim, que ficaram órfãos, e até mesmo do Jacovós. Porque o Jacovós era o segundo da pesquisa lá no começo do ano, e o Jacovós veio para indicar a vice do Silvio, que é a esposa dele, a Sandra. Mas o Edson Escabora, ele também ganhou voto. Se a gente comparar aquela pesquisa com essa, ele também subiu. Sim. Que ele pode ter recebido voto também, que seria de parte dos eleitores do próprio Jacovós, como do Carmo. Exato. E ali ele pegou também o voto daqueles que ainda não sabiam em quem votar e votam pela permanência, pela continuidade, já que ele é o candidato da atual situação, que é o prefeito Ulisses Maia. Nesse retrato, é importante dizer isso, eu usei esse termo no rádio hoje pela manhã, e eu acho que é isso que a gente precisa analisar. A eleição, ela é um filme, e a pesquisa, ela é um retrato, ela é uma foto. Tá? Então, assim, tem um filme para seguir. O que nós estamos vendo é apenas o retrato do momento, é a foto do momento. Tá? Lá na frente, esses números podem variar das mais diversas formas. Hoje, o retrato com essa pesquisa, que é estimulada, é a mais próxima da realidade, porque é onde você informa para o eleitor. Ó, os candidatos são esses, em quem você vai votar? Aí a pessoa responde. Essa pesquisa é a mais próxima da realidade. Por essa pesquisa, o Silvio Barros leva no primeiro turno. Ele ganha no primeiro turno, tem 57% dos votos na estimulada. Por esse retrato. Só que a eleição não é hoje, a eleição não é agora. A eleição é 6 de outubro, o primeiro turno dela, então a gente vai aguardar. A pesquisa da CBN Paraná Pesquisas também analisou a rejeição dos candidatos. Entre os 5, em quem você não vota de jeito nenhum? Aí o líder é o Edson Escabora, o mais rejeitado de todos. Tá? O atual vice-prefeito lidera a rejeição com 24,2%, só que está todo mundo meio parelho ali, Juliano. Nessa pesquisa que é a de rejeição, tá todo mundo pau a pau, e se a gente considerar a margem de erro, todo mundo aí muito rejeitado, Márcio. Exatamente. Mas só que o Escabora aumentou a rejeição dele com relação a outra pesquisa. A outra era o Silvio, que era o mais rejeitado, e nessa de rejeição o Escabora subiu. Foi para 24,2%. O Silvio Barros tem 23,7%. O Humberto Henrique do PT, 20,6%. O pastor José Santos, 15,6%. E o Evandro, 15,1%. Não sabe ou não respondeu 24%, poderia votar em qualquer um, não rejeito nenhum, 6%, segundo aí esta apuração da Paraná Pesquisas Rádio CBN. 02892, está registrada essa pesquisa. E tem um detalhe também que a CBN divulgou hoje pela manhã. O PT tentou derrubar essa pesquisa. Semana passada iria ser divulgada uma pesquisa, um dos partidos entrou e conseguiu derrubar. Então, aquela outra pesquisa dos 100% cidades não foi divulgada. Essa pesquisa, o Partido dos Trabalhadores, que lançou aí Humberto Henrique, está na disputa, tentou derrubar a pesquisa, a Justiça negou e autorizou a divulgação da pesquisa, que não é nossa, ela foi encomendada pela Rádio CBN de Maringá com o Instituto Paraná Pesquisas. Foi dada a largada na campanha, Juliano. Foi dada a largada na campanha. Eu vi a repercussão hoje pela manhã, o Silvio, por exemplo, comemorando bastante. O Edson Escabora não cita a pesquisa, o candidato do PT não fala nada, ninguém fala nada também, porque, lógico, né, o líder da pesquisa tem que comemorar. Os demais, nesse momento, não tem que comemorar.
Mas isso, fazendo uma análise agora, a gente fez essa análise no rádio hoje pela manhã, a pesquisa é só um retrato, só que ela norteia a campanha. Norteia. Geralmente tem aquela questão do voto útil. Eu não vou perder meu voto. Por isso que alguns candidatos se preocupam com em divulgar a pesquisa, porque o eleitor às vezes pensa, eu não vou votar em vão. A pessoa acaba indo para o candidato que está favorito na pesquisa. Então, essa questão da pesquisa, ainda mais agora no comecinho, ela vai nortear a campanha de uma certa forma. Por isso que preocupa alguns e alegra a outros. Mas, lógico, esses números não são os números absolutos. O número absoluto é o que a urna vai dizer dia 6 de outubro, viu, Juliano? Até lá, muita coisa ainda pode mudar em relação a esses números. Tanto os números de intenção de votos, quanto também na questão da rejeição. Os candidatos estão aí, já estão em plena campanha. Ontem no estádio Lee Davis, alguns já estavam, eu vou dizer alguns porque eu não vi todos, mas eu vi alguns lá também. E agora a gente vai começar a perceber de uma forma mais costumeira eles presentes em eventos. Como no caso no jogo do Maringá, passando o próximo final de semana no outro aqui, com toda certeza estarão lá no estádio também fazendo as suas campanhas. O pessoal já começou a colar os adesivos, final de semana o que tinha de gente já colando adesivo em carro para lá, para cá, o tal do adesivaço, etiqueta e coisa e tal. É brincadeira não. E o que tem de gente já dando chapuletada em político por conta de colocar nas redes sociais... E tem gente que está colocando muita coisa, aí a turma já começa a ficar de saco cheio. Tem que ter cuidado, tem que saber dosar isso também, né, Márcio? Tem que saber. E o político aí, uma dica, uma dica para vocês, não ficar batendo boca com os outros na rede social, não. Porque a rede social é o seguinte, você coloca o conteúdo lá, o cara pode descer o porrete em você, como acontece com a gente. De vez em quando aparece um canguara aqui e fala umas poucas e boas para nós. A rede social é isso. Faz parte disso. A rede social deu voz para muita gente. Antigamente, rádio e televisão só tinha voz quem tinha o microfone. A rede social hoje, você tem um celular, você tem o teclado ali, filho, você fala. Então tem muito político aí, Juliano. Eu digo porque eu já vi isso na pré-campanha. O cara colocava uma foto, o cara dava uma cacetada no comentário, ele ia tentar revidar. Esquece, você vai... Não, você vai passar vergonha, porque a rede social... é uma terra meio bagunçada, Daqui a pouco você fala uma palavra meio estranha lá, os caras derrubam. É o tal do cancelamento. Então tem político que vai querer mergulhar na rede social e vai acabar se afogando por lá, Juliano. Ô, Márcio, quem ganha bastante dinheiro nesse período de eleição agora? Na atualidade, pessoal que tem gráfica. Porque faz, né? O Santinho. Até ouvi uma pessoa dizer, viu? Tem que mudar o nome, tem que chamar cartãozinho ou fotinha, porque de santinho não tem nada. Adesivos, né, para veículos, as bandeiras, etc. Aí, esses de gráficas ganham uma grana. Outros que ganham uma grana agora, o pessoal que faz produção de material. Aí, né, de vídeo, fotos, né? Essa questão de administrar o perfil na rede social dos candidatos. E... dono de barraca de pastel, né? Ganha. Eu acho que tá ganhando mais do que de gráfica, viu, Não, só tem um que ganha mais do que a barraca de pastel. Qual? É o dono do posto de combustível. Também, dono de posto de combustível ganha bem, nesse momento ganha bastante. O que tem de valezinho rolando na cidade já. E o pior é que pra nós não aparece nenhum, né, rapaz? O carro tá louco pra completar o tanque, rapaz, mas... nem quero, viu? Não, só que é o seguinte... abastecer, tudo bem. Agora, vender o seu voto pelo combustível, não. Se o cara lhe oferecer, pega, abastece e dá o rolê. Mas não venda o seu voto para ele por combustível ou por qualquer outra coisa. Não venda. Se você quiser aproveitar e gastar o combustível dele, aproveita. Mas não venda o voto para ele por conta disso, Márcio. O Silvio tá dizendo lá, e tem açougueiro ganha dinheiro também, porque os caras veem que tem churrasco aí, né? Os açougues gostam, porque, enfim. Outra dica aí pros... estamos dando dica de graça para vocês que são candidatos, tá? Cuidado com o tal do impulsionamento nas redes sociais, que é você pagar para ter mais seguidores ou pagar para os seus anúncios das redes sociais. O seu partido já deve ter te orientado. Se você fizer isso, você tem que declarar o valor que você pagou como despesa de campanha.
tá? Tem que entrar lá na despesa de campanha. Vai aparecer lá, patrocinado, para gente que é usuário, né? Olha lá, o candidato Nininho, patrocinado. Aí o contrato lá com a Meta, que é a empresa que mais faz, ou com o YouTube, né? A Meta é do Facebook e do Instagram, ou do YouTube, tem que ter o seu CNPJ. Não vai fazer no seu nome pessoal que você vai se estrepar. E depois pode dar aí problema para você, porque não pode, tem que ser tudo dentro da legislação eleitoral. Eu imagino que o partido tenha orientado, se não, cuidado com esse partido aqui, eles são meio mandrake. Tem que ter cuidado, viu? Tem partidos que não orientam todos os candidatos, orientam apenas alguns, aqueles que eles têm mais interesse. Agora, meio